Então, a gente vai de volta no assunto de teologia, mas a gente ia parar da onde mesmo, hein? Oxum... Não. Eu fiquei pensando tanto no que eu ia falar lá de mediunidade e paranormalidade, que eu até esqueci de abrir o arquivo aqui, a apostila. Eu cheguei a mandar a apostila para vocês ou não? Mandou, porque eu abri na aula passada. Ela falou, não sei onde eu enfiei. Aí sim. Teologia, resumo. Vocês lembram onde a gente parou? Se foi Oxum, Oxumaré? Não, eu falei Oxumaré. Aí a gente vai entrar para Oxóssi, né? O que tem antes? É Oxum e Oxumaré. Só isso? E as estrelas, né? Mandala, estrela. Ah, então é isso mesmo. É isso, né? Eu lembro que eu tinha falado de Oxumaré, que eu estava falando da energia Kundalini. Paramos aí, depois ficamos no trono do conhecimento. Bom, aí é questão de Oxóssi. Como que é a energia dos caboclos, Roger? Conta aí. Tá fechado seu microfone. Vai. Oi. Voltou. Como que é? O que você sentiu na energia dos caboclos? Eu achei que eu ia explodir. Literalmente, sem brincadeira nenhuma. Uhum. Acho que pelo que eu te falei, assim, da questão fisicamente, né? Uhum. A questão da tensão, que eu sinto muito no pescoço, assim, sabe? Na parte da nuca. E eu senti que a parte da garganta, acho que eu tava lembrando, pessoal, a parte da garganta, sabe? Da laringe, assim, sabe? Também parece que força muito. Quando, naquela hora que você estava cantando? Sim. Mas uma coisa que a tia me comentou hoje à tarde, e é fundamental, e eu percebo que, assim, é muito difícil a questão para mim, a questão da respiração. Foi muito difícil. E a questão também, no que a tia me falou, da gente estar fazendo mais de uma coisa, assim. Você não está concentrado só na força. Uhum. Eu achei que para vocês isso já era uma coisa calejada, assim. Mas, pelo que Para vocês quem? Entendi. para vocês de uma forma geral, você, para Tieme, pro Luno, pro Caio, para vocês tocarem ou cantar na força, assim, já era uma coisa meio que, assim, sei lá, meio comum, meio normal já. Não, quem teve mais, assim, lá no templo era eu e o Luna que tocava, né? Fora o pessoal que estava lá. A Tieme, a minha irmã, chegou a cantar algumas vezes, mas não era sempre. O Caio nunca tinha tocado na força. Ele começou agora, porque lá ele não fazia parte do treinamento, né? A Sim. Tieme chegou a entrar, mas depois de pouco tempo que ela entrou, a gente acabou saindo. Aí o Caio tá começando agora também a tocar na força. Então, uma coisa que... Porque, assim, a gente... acho que sexta-feira foi muito importante nisso, né? Pra gente poder se observar, né? Se policiar um pouco, assim, se olhar, se cuidar. Eu achei muito interessante a forma, assim, o Caio, ele entra na força também, parece que ele mergulha, né? De uma vez, assim, mas a facilidade, entre aspas, que ele tem
de conseguir desviar o foco para outra coisa, para poder liberar um pouco daquela energia que ele está ali, para que ele consiga voltar de novo a ter mais concentração. Não mais concentração, mas a ter mais foco em determinada atividade, vamos dizer assim. No vídeo deu para ver muito isso, de hora que estava tocando, assim, que ele parava, aí ele tocava tipo 3, 4 vezes, ele parava de novo. Aí ele levantava, dançava, se chacoalhava, estalava os dedos, aí daqui a pouco ele voltava, de novo sentava, aí você via que ele voltava assim mais leve, assim, tipo, como se tivesse já descarregado um pouco daquela energia que ele estava na hora, assim. Uhum. E talvez seja uma coisa que eu deveria ter feito, mas não... É muito forte, é muito... Eu vejo assim, só para pegar esse seu gancho, tem um porém. Quando você... eu acho que para você largar um pouquinho para fazer isso que você está falando, que o Caio fazia, é um pouco mais complicado, porque você estava puxando a música. Então não dava para você parar e não tinha outra pessoa. Tinha o Pedro? Tinha, mas ele não sabia as músicas que a gente ia estar tocando. Se tiver alguém para revezar, aí maravilha. Que nem, por exemplo, no atabaque estava o Luna, o Caio e o Charles. Ficaram direto, né? O que eles revezavam algumas vezes era o djembe e o atabaque. Então, se alguém entrasse muito na força, ok, tem outro para segurar lá. Agora, no seu caso, as músicas que era para puxar no violão, não tinha outra pessoa. Então, não tinha como. Então, aí junta, né? Você para puxar a música do ritual. A falta de ensaio que a gente não teve, né? Praticamente a gente não ensaiou dessa vez. E também a novidade, né? Ainda muita novidade, incorporar, ficar na força, e agora já juntou. Incorporar, ficar na força e tocar. Então, por um momento eu tinha esquecido que no outro ritual a gente não tocou na terceira dose, porque a gente não conseguiu. Já foi por esse motivo. Sim, E em algum exatamente. momento isso não passou pela minha cabeça. E assim, tocar, cantar para caboclo é muito forte em qualquer hora. Uhum. Em casa, às vezes estou escutando aqui, assim, já você percebe que já dá uma mudada geral, assim. Uhum. E que eu te falei, que lá foi muito real, né? Até você falou assim, mas é real. Então, assim, mas eu falei assim, muito real, assim, foi uma coisa muito, muito forte, sabe? Assim, de ter o caboclo me encarando, sabe, assim, olho no olho, sabe? Foi muito forte isso. E a questão da força, como te falei, da batida no ombro, Uhum. de certas horas parecia que eu estava cantando assim, que eu conseguia escutar o eco da minha voz dentro da minha cabeça, parece que eu estava cantando na entrada de uma caverna, assim, e parece que eu estava berrando literalmente, assim, muito forte. Era uma força física muito além da força que eu sei que eu tenho, de Uhum. potência de voz, assim, sabe? Isso é legal. Isso é legal. E a questão que nem eu te falei, né, de emissão, a missão já foi dada. Tem alguns meses já que foi dada, né? E eu vejo que, assim, tá só no começo do que a gente tem para fazer. Sim, verdade. Eu acho que, assim, eu acho não, né? Cada vez mais vem se comprovando a possibilidade que a ayahuasca dá para a gente de enxergar aquilo que no dia a dia, no cotidiano, a gente não enxerga. Então, por exemplo, incorporar, cantar, tocar na força, ele dá uma experiência, um nível de experiência.
Só que a gente não pode ficar limitado só com essas experiências na força. Então, a gente tem toda uma outra parte, né, que é o desenvolvimento, o entendimento, para a gente não ficar só preso, eu só incorporo na força, eu só tenho essas sensações na força. É importante a gente entender o nosso mecanismo nesses dois estados, um estado de consciência alterada e num estado sem nada, sem nada. Então, porque eu vejo assim, para mim não é, mas incorporar para muita gente na força é fácil. Na força acontece facinho. Agora, quando não está na força, isso também é uma questão que acontece com o Luna. Acontecia. E muitas pessoas que eu acompanhava, que começaram a se desenvolver mediunicamente só na força, quando estava fora da força, não conseguia nem acreditar na intuição. Não, eu não estou na força, então não tenho certeza se é a minha mente ou se é o meu guia falando. Então, a gente precisa dessas duas referências, dentro da força e fora da força. Porque senão a gente fica também, assim, não digo viciado, mas preso a uma condição. Da mesma forma que a gente não quer ficar preso a uma religião, né, seja nomeado ou não, a gente não fica preso a uma religião. Então, a gente também não pode ficar preso a uma erva de poder para chegar num certo nível. Quando você disse, né, parecia que ia explodir, a energia que é gerada no nosso corpo é, assim, fenomenal, muito grande, é muito grande. E tem como sim, ter essas sensações também numa incorporação sem a medicina. E é muito forte mesmo. Então, só que aí junta, né? O estado que a medicina te deixa, a incorporação da entidade e a gente tem que fazer algo, junta toda uma... É uma questão psicológica, espiritual, emocional, uma série de coisas. Então, o treinamento dos guardiões é justamente a gente se entender e entender a força, entender como ela age no nosso corpo, na nossa mente, como a gente reage a ela emocionalmente, né? E entendendo todas essas questões, né? É bacana também a gente chamar, por exemplo, a gente está estudando os orixás agora, né? E depois a gente fazer um ritual, em vez de a gente escolher um tema aberto, escolher um orixá ou um trono. E, por exemplo, aí a gente vai direcionar as músicas. Vamos fazer para o trono do amor. Aí a gente vai direcionar para Oxum e Oxumaré, para a gente sentir exatamente aquela energia. E é muito louco, porque não vem só o orixá, vem toda a questão do arquétipo, vem toda a questão dos guias que trabalham naquela vibração. Então, isso vai ser bacana também. Aí, voltando para a questão de Oxóssi, né? Quando a gente tem as incorporações, a gente consegue enxergar também, mas perceber pelos olhos da entidade, digamos assim, a magia ou o mistério daquilo que ela carrega. Então, quando você falou, né, eu estava encarando o caboclo, e muitas vezes você consegue olhar tudo pelos olhos dele. Então, quando a gente incorpora, é uma situação assim. O que eu percebo hoje é que a incorporação não é você deixando de ser você e uma outra entidade, o orixá, tomando posse do seu corpo, mas sim onde a entidade se acopla do seu corpo físico, do seu corpo astral, para que algo se manifeste através do seu corpo físico. Mas o que eu percebo, aqueles que têm um paradigma antigo de a entidade sabe de tudo, eu não preciso estudar, eu não preciso me melhorar, digamos. A entidade vem e faz o que precisa ser feito e pronto.
vou embora, emprestei meu corpo, fui ferramenta, e agora não preciso fazer mais nada. Aí a gente entra naquela questão, né? Eu fico na minha zona de conforto, porque eu não vou buscar informação, não vou buscar conhecimento, fico só naquilo. Quando a gente faz isso, o que eu entendi assim, através das incorporações, você tem graus de linhagem. Então, vamos supor, eu tenho uma linhagem de Zé Pilintra. Eu tenho uma linha de trabalho chamada Zé Pilintra. Houve um ser, uma pessoa que encarnou, desencarnou e foi trabalhar do lado de lá como um malandro chamado Zé Pilintra. Aquele original deu a origem para essa linha de trabalho chamada Zé Pilintra. Deu origem de trabalho à linha dos malandros, onde a linha dos malandros tem Zé Pretinho, Zé Pilintra, Maria Navalha, e assim por diante. Então, é a linha dos malandros. Mas, por exemplo, Zé Pilintra, eu posso ter vários espíritos trabalhando com o nome de Zé Pilintra, mas não exatamente que seja o Zé Pilintra, né? Então, eu tenho uma classificação. Então, tem aquela... Assim como tudo, tem aqueles espíritos que estão começando agora e aqueles que já evoluíram dentro dessa linha. Então, eu entendo assim, para aqueles médiuns que incorporam Zé Pilintra, usando esse exemplo, e não buscam conhecimento, fica meio que assim, aquele Zé Pilintra que começou agora, fica encarregado de entender esse mecanismo de incorporação, de manifestação, com esses médiuns. Então, quando você fica parado no tempo, nessa zona de conforto, você também meio que trava aqueles espíritos que estão ali, porque ele também precisa que você avance na sua evolução pessoal, para que ele também aprenda, senão ele não sai daquilo. Né? Então, é a mesma coisa, você, eu dou aula para crianças de 5 anos, e se você não se atualiza, nem as crianças mudam, né? Você fica só naquilo, nada muda. Agora, quando você se atualiza, consegue passar atividades diferentes para aquelas crianças que continuam sendo de 5 anos, mas a interação, as atividades são diferentes. Com isso, as crianças também podem trazer uma interação diferente, onde também o professor também acaba aprendendo alguma coisa. Então, a troca é muito valiosa nesse sentido. Então, eu vejo bastante a incorporação nesse ponto. Em que nível que está a consciência da pessoa, e dependendo de qual nível de consciência a pessoa está, é o nível de espíritos também que chegam para aquela pessoa. Então, a gente pode, conforme a gente vai galgando, né, degraus ali de consciência, a gente também consegue incorporar mais entidades, outros seres, outras linhagens, não ficar só dentro da Umbanda. Então, a gente não fica preso dentro de uma caixinha, né, chamada Umbanda, onde só incorpora aquelas entidades. De repente, num ritual de ayahuasca, dando algum exemplo assim, a gente pode trabalhar uma linha celta, ou uma linha hindu, uma linha búdica, onde a gente incorpore entidades que trabalham naquela linha. Porque na nossa casa, né, nossa casa aqui, assim, a egrégora que a gente trabalha, é permitido esse tipo de percepção, de aprendizado, não fica só limitado à Umbanda. A Umbanda, preto velho, malandro, cangaceiro, caboclo. Então, a gente começa a ampliar. Porém, para a gente entender, a gente separa, para entender Deus, a gente tem um Deus que a gente nomeia, né, algo externo, e um Deus interno. Eu sei do Deus interno, mas eu também, para eu entender esse Deus interno, vem uma explicação que o Rubens deu bem interessante para a gente entender os orixás. Então, o Oxóssi. Se a gente for olhar para Oxóssi, se a gente olhar para a natureza, a mata, Oxóssi está tudo, está em tudo que é mata, tudo que é planta, tudo que é vegetação, nas frutas, nas árvores, nos animais. Então, como que se manifesta essa linha?
Se a gente for olhar, uma coisa que eu percebo aqui, se a gente deixar, não fizer manutenção, roçar, cortar galho, limpar, a mata vem tomando conta e vai embora, vai embora, vai embora. Então, de repente, se a gente abandonar aqui, daqui a pouco vai ter árvore aqui dentro de casa, vai ter árvore dentro do chalé, porque se a gente vai tirar, fazer a limpeza da telha, tá cheio lá de mudinhas de planta, de semente que caiu lá, que começa a brotar e se deixar vai embora. Então começa a nascer os matinhos, aí entra, tá. Então se deixar, a mata é muito expansora. Então se a gente for olhar para Oxóssi, a gente entende Oxóssi também como uma expansividade. E por que a gente fala da questão da prosperidade para Oxóssi? Justamente por isso, pela energia de Oxóssi se estender, se expandir, assim também é a prosperidade. Só que quando a gente fala de prosperidade de Oxóssi, não é só material, é em todos os sentidos. Então, eu tenho prosperidade de saúde, eu tenho prosperidade no amor, eu tenho prosperidade no meu mental, tenho prosperidade financeira e assim vai, em todos os sentidos. Porque a gente entende que Oxóssi é aquele expansor. E quando a gente fala de Oxóssi também, a gente começa a falar de comunicação, esqueci o que eu ia falar, de conhecimento e comunicação. Então, quando eu falo de Oxóssi, eu vou pegar o conhecimento e quando eu repasso esse conhecimento, eu vou expandindo, espalhando também essa informação, que é a mesma coisa da natureza. Uma semente aqui, outra ali, vai expandindo a mata. Conhecimento, eu aprendo hoje e vou passando adiante. Assim como os pais aprendem uma coisa e vai passando para os filhos ou para os sobrinhos. A gente aprende uma coisa, vai passando para os sobrinhos ou para as outras crianças, para quem é professor. Então, assim, acontece. Se a gente for entender dessa forma, a gente começa a entender os mistérios de Oxóssi e automaticamente a gente começa a entender também um pouco dos mistérios de Deus. Na questão de Obá, enquanto Oxóssi é o expansor, o fator de Oxóssi é a expansão, o fator de Obá é a concentração. Então, enquanto Oxóssi expande, Obá contrai. Se a gente for olhar a terra, porque o elemento de Obá é terra, ela vem e concentra tudo dentro naquela porção. Se a gente vai fazer um pezinho de planta, a gente vai plantar. Então, a gente coloca a terra, ela fica toda compacta. E através dessa compactação, recebendo água, luz, sol, essas coisas, os nutrientes, através da chuva ou de alguma outra coisa que eu coloque lá, ela vai decantando ali na terra, chegando até a raiz daquela planta, e aí ela começa aquele processo, o ciclo de renascimento, de crescimento. Então, só é possível porque houve a concentração de Obá, da terra que representa Obá. Tá? Então, enquanto eu só consigo criar algo, se concentro a energia em alguma coisa. Então, só crio a minha fartura financeira, por exemplo, se eu concentrar minha atenção no trabalho, nos planejamentos, no propósito, nos objetivos. Se eu fico disperso, eu vou fazer um pouquinho aqui. Um exemplo por exemplo, se eu quero trabalhar com venda. Tá, vai vender o quê? Qualquer coisa. Vou vender meia, vou vender fruta, vou vender casa. Não consigo fazer nada de forma, não digamos perfeita, mas de forma mais concentrada. Então, se eu vou vender meia, eu vou me especializar em meia. Roupa. Então, eu vou vender roupa, vou procurar qual é o mercado e tal. Se você vai vender, por exemplo, os maquinários que você vende, né, Roger? Você não vai procurar alguém que não use, uma pessoa sedentária que fica lá trabalhando no computador, não vai adquirir um equipamento, a não ser que ela queira fazer alguma coisa, montar dentro de um espaço, ok. Mas, por exemplo, se você tem o seu nicho, né? Eu não vou vender um exemplo. Não vou falar que aqui tem um pesqueiro para pessoas que não gostam de pescar.
Então, a gente faz a concentração dentro de um propósito para que algo aconteça. Estão entendendo um pouco mais a questão de Obá e Oxóssi. Aí, dentro dessa parte aqui, a gente tem qualidade de Oxóssi, conhecimento, elemento vegetal, fator expansor. Ele trabalha mais no chakra frontal, aí a gente tem saudação para o orixá Oxóssi, Okiarô, e para os caboclos, o que caboclo, o que cabocla. Cor verde, ponto de força. Qualquer mata é ponto de força de Oxóssi. As pedras a gente tem quartzo verde, esmeralda. Frutas, como é algo da natureza, como o Oxóssi ele domina essa questão da natureza, todas as frutas vão para o Oxóssi, todas, independente de cor. Aí a comida, aí é voltado mais para o religioso, né? Abóbora cozida com milho, mel, maçã cozida com mel, doce cristalizado. E a bebida, cerveja clara, vinho tinto ou sucos de fruta. Flores também todas. Aí, na questão do sincretismo religioso, a gente tem São Sebastião, quando a gente trabalha com sincretismo. E a gente tem as estrelas, depois eu passo, não sei quem não tem ainda, eu passo a apostila depois. E a qualidade de Obá também é conhecimento, o elemento terra, fator concentrador. Chakra frontal, saudação de Obá, Akirobaie. A cor é magenta, ponto de força nas matas, na parte da terra. Então, enquanto eu tenho todas as matas, os animais voltadas para Oxóssi, para Obá, eu sempre considero a terra, tá? Assim como de Obaluaê. Só que aí é um outro sentido. Enquanto Obá, Obá é a própria terra, aquela terra marrom, a terra preta, que a gente tem, Obaluaê também é terra, porém no sentido de morte, encerramento de ciclo. Então, quando eu enterro algo, algo no sentido morreu, né? Não que eu vou plantar. Vou enterrar um corpo, vou enterrar um animal que morreu, ou vou enterrar alguma outra coisa que acabou o ciclo, aí entra nos mistérios de Obaloaí. Quando ultrapassa o portal deste ciclo, aí a gente já entra no mistério de Omolu, tá? Aí tem todos aqui pedras, ponto de força nas matas, parte da terra, pedras, madeira petrificada ou hematita, frutas também todas, comidas, abóbora cozida, com milho ou mel, a mesma coisa que Oxóssi. A bebida, licor de frutas, flores jasmim, flores do campo, rosas vermelhas. E o sincretismo com Joana d'Arc. Certo? Alguma dúvida em relação a Oxóssi e Obá? Tá. Então, a gente entra no trono da justiça. Aí, depois do trono da justiça, a gente vai para aquilo que eu tinha comentado, para a gente discutir um pouquinho. Trono da justiça, a gente tem Xangô e Oroiná. Então, dentro dos elementos da natureza, a gente vai analisar o fogo. O fogo no sentido, eu tenho o elemento ígneo, que dá origem ao fogo, e esse fogo, ele tanto pode aquecer, quanto ele pode queimar. Então, eu tenho a parte do fogo que acalenta e tenho parte do fogo que purifica. Então, se eu quiser esterilizar alguma coisa, algum metal, por exemplo, eu coloco no fogo para haver a purificação daquele metal. Aí já entra Oroiná. Vocês vão perceber Oroiná também com o nome de Egunitá. Então, antes ela tinha o nome, o mistério dela era chamado como Egunitá, e agora a gente tem Oroiná. Então, é um mistério que se abre um pouco mais, que se aprofunda um pouco mais, tá? Então, eu tenho Xangô dentro do trono da justiça. Dentro do trono da justiça, eu tenho a questão equilibradora. Então, quando eu faço a justiça, eu equilibro algo que está desequilibrado. Então, quando a gente pede justiça, então, fui lesado, peço justiça para que haja uma equiparação. Então, seria esse mistério de Xangô. Quando existe uma necessidade de uma purificação de algo, eu chamo por Oroiná. Então, Oroiná já entra e entra com a questão do fogo purificador. Então, muitas vezes,
Ai, pra lá. Começou a briga aqui. Os gatos. Então, por exemplo, quando eu tenho... Só que aí a gente trabalhar com a justiça é um pouco mais complexo. Por exemplo, se a gente vai trabalhar com a justiça divina, a gente não tem olhares para saber realmente qual é a parte que está certo ou não. Então, por exemplo, se eu vou fazer, a gente trabalha também com magia, né? Magia do fogo, magia das ervas, tal. E se a gente for trabalhar com a justiça, a gente sempre está literalmente deixando na mão de Deus para que a justiça seja feita. Um exemplo foi assim: teve um rapaz que ele pediu para passar na magia, né? A entidade pediu para ele passar na magia, e a magia que foi a estrela, né? As magias, as estrelas que foram trabalhadas ali foi de Xangô, Xangô e Oroiná. Aí o cara até perguntou: você tem certeza que você quer passar? E ele falou que sim, gostaria de passar. Só que aí ele era uma pessoa que estava foragida, a polícia estava procurando por ele. Ou seja, ele passou na magia, fez a purificação e tal, mas isso não tirou a responsabilidade dele de pagar pelos erros que ele cometeu dentro da justiça do homem. Então, isso é uma questão. Ah, eu quero me redimir, então eu tenho que pagar. Também tem a questão, para quem já ouviu os vídeos do Hélio Couto, quem já estudou Hélio Couto, tem aquela questão que ele fala do vaso chinês. Você já ouviu, né, Regina? O vaso chinês. Quando eu estou lá, entro no museu, no restaurante, tem lá um vaso chinês de porcelana, todo pintado, de dourado e tal. Aí eu vou lá, esbarro e quebro, isso não quer... falar, mas foi sem querer. Não é questão de ser sem querer, que você não sabia qual era o preço daquele vaso, que te tira a responsabilidade de pagar por aquele vaso. Na vida, por mais que a gente tenha consciência, quanto mais consciência a gente tem, na verdade, a gente sabe que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não é castigo, mas é uma colheita daquilo que é plantado. Então, se por algum acaso, numa consciência que eu não tinha antes, eu cometi um erro, num determinado momento, se a minha consciência não ampliar, onde eu possa refazer, criar um dharma, né, limpar o karma e criar um dharma, aquilo não é tirado do meu caminho. Então, a gente precisa entender um pouquinho mais o conceito de karma, dharma, e da responsabilidade sobre aquilo que a gente planta. Então, tudo que a gente, vamos supor, tem algumas religiões que falam, depois do batismo, você é absolvido de todos os erros. Nem sempre. Depende muito. Tem coisas que podem ser absolvidas? Tem. Porém, você acaba pagando o preço de uma outra forma. Uma das formas que eu vejo hoje é quando tem um arrependimento verdadeiro daquilo que se fez e da mudança de consciência. Quando eu mudo a minha consciência, eu consigo mudar os meus karmas. Por quê? Quando eu mudo a consciência, eu mudo a vibração. Então, se hoje eu venho numa vida desregrada, totalmente desregrada, aí num certo momento, vamos dar um exemplo, eu encontro a ayahuasca e através da medicina eu consigo ampliar minha consciência, onde eu consigo mudar, me autorreformar, onde tudo aquilo que eu fiz eu começo a consertar, mas no sentido de consertar mesmo. Eu fiz mal, eu não tenho um bom relacionamento com a minha família. Eu tive um atrito com meu irmão. E isso cria um mal-estar toda vez que a gente se encontra, um exemplo. Então, eu com uma consciência hoje, eu sinto uma necessidade de ir conversar com ele e falar, olha, a gente teve tal atrito, assim, assado, eu queria te dizer que naquele momento, e eu vou me explicando, um exemplo. Por mais que a outra pessoa não aceite ou não concorde e tal, a sua parte você já fez. Ou seja, você liberou daquele fardo que você carregava e começa a ser uma pessoa diferente, a ter um comportamento diferente. Se antes um exemplo, se eu fosse uma pessoa ruim,
e não gostava de idosos, por exemplo. Eu sempre maltratei os idosos, nunca tratei bem. E a partir do momento que eu tomo uma consciência, de repente, um trabalho voluntário, posso realizar um trabalho voluntário num asilo com idosos. Então, eu começo a reparar tudo aquilo que eu havia feito, até onde meu coração dizer que tá ok, onde eu sinto que não tem mais uma necessidade de troca. Mas isso não porque eu temo um juízo final, mas porque eu tomei consciência de que aquilo é necessário, é o servir, é aquilo que a gente estava até falando no grupo dos guardiões, o servir. Né? A partir do momento, quando eu chego numa certa consciência, onde eu entendo o meu propósito, eu passo a servir. Que nos vídeos do Eric Couto ele fala muito essa questão, onde ele até fala para um menino, né? Ele estava dando aula para adolescente, não sei, ou tinha um adolescente na sala dele, na palestra dele, onde depois da palestra dele, o rapazinho fala, né? Fala assim, então eu já entendi. Depois que eu entendi o que é preciso fazer, eu chego numa consciência, eu vou ter que trabalhar o resto da vida. E a maioria das pessoas não quer trabalhar o resto da vida. Não é que não quer servir. Se a gente for pensar, poxa, na linha da Matrix, eu trabalho, aposento e vivo a vida, de alguma forma. Porque eu vou estar ganhando dinheiro, eu vou ter tempo, então aproveito melhor a vida. Vou viajar, vou fazer o que eu quero, porque agora eu estou aposentado, ganhando muito dinheiro, né? Só que não. Então, eu começo a pensar dessa forma, de uma forma linear dentro da Matrix. Porém, da parte da espiritualidade, não é bem assim. Eu vou alcançando algum nível de consciência, e a partir do momento em que eu entendi que é a mesma coisa do sentir o chamado, ou entender qual a missão. Então, quando eu entendo a missão, eu vejo que para realizar aquilo, tem muita coisa para fazer. Então, nessa de saber o que eu tenho que fazer, muitas vezes aquele período de descanso que eu teria antes, eu não vou ter mais. Então, o que eu poderia fazer de final de semana, que é o normal, seria descansar, vou sair com a família, vou viajar, eu não faço mais, eu realizo outro tipo de trabalho para essa missão, tá? De semana eu trabalho normal, no meu trabalho normal, seja o que for, e no final de semana eu realizo o servir, ou de noite eu trabalho nesse servir. Então, dessa forma, quando a gente entra num processo de despertar, é conflituoso por conta disso. Dentro da matrix humana, eu tenho o prazer, eu tenho a satisfação, eu tenho o reconhecimento, e dentro de um outro olhar, eu acabo abrindo mão desse prazer todo para ter que, entre aspas, que trabalhar. Só que quando eu chego num nível de consciência onde eu entendo qual é a minha missão, aquilo não fica pesado, porque eu me sinto realizado ao concluir alguma coisa que eu entendo como missão. Uma das coisas que eu até comentei com o Luna, acho que eu comentei com o Roger, né? Que no sábado, que no princípio, que até entro na questão da zona de conforto que a gente estava falando, Regina. No princípio, existe uma recusa e uma resistência muito grande de fazer alguma coisa, que a gente entende como missão. No começo, quando eu entendi o que precisava ser feito, eu entendi não, né? Eu tive um pequeno entendimento, só que dentro de uma visão que eu tinha há alguns anos atrás. Eu pensei, não quero fazer isso, eu não quero ter essa responsabilidade de coordenar um grupo, de coordenar trabalhos, liderar, fazer isso e aquilo, porque é uma responsabilidade muito grande. E quando a gente está coordenando um trabalho da medicina, se a gente não fica muito atento com a parte espiritual, com o nosso alinhamento, quanto à dosagem, se você não confia na espiritualidade ao ponto de ouvir realmente o que ela está dizendo, para desandar é muito fácil. Tanto é que esse Rodrigo, quando ele estava conversando comigo, ele falou, Cláudio, é uma responsabilidade muito grande, e para ele é muito perigoso trabalhar confiando só na espiritualidade e não na parte científica.
eu já penso o contrário. Eu preciso primeiro estar com a parte espiritual muito bem alinhada, em contrapartida, em paralelo, eu fico, eu estudo o que é a medicina, como que ela reage no organismo, como que ela reage no nosso psiquismo, quais são as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Por isso que a gente vai ter o treinamento de primeiros socorros, brigada de incêndio. Imagina se a gente está numa situação onde acontece algo que é possível acontecer, a gente trabalha para não acontecer, mas é possível acontecer, e a gente não souber nem quais seriam os primeiros socorros. Complica, né? Isso complica. Então, a gente tendo esse treinamento, até mesmo no terreiro, vamos supor, a gente está lá numa gira, de repente começou a pegar fogo, ou num dia que tenha muita gente na gira. Então, a gente precisa saber como agir nesses momentos. Então, não só pensar na espiritualidade, mas também na nossa questão prática do dia a dia, né? Pode falar, Rê. No caso que aconteceu no templo, que teve um incêndio lá, e ninguém tinha treinamento. E sair ali por um milagre, que tiveram que entrar dentro da mata, no meio da fumaça lá, senão, era para a maioria ter ficado ali morrido asfixiado, né? Não foi porque não era hora. É verdade. Então, nesse dia, né? E ninguém tinha treinamento, né? Para nada. Então, tem coisas que a gente precisa se preocupar, assim, por exemplo, ali, conforme a gente vai acertando, tem extintores em lugares específicos, né? Como é que fala? Estratégico, né? Estratégico, o que fazer, o que não fazer, como agir, como não agir. Porque na verdade o fogo começou no vizinho, né? Esses vizinhos, os seus vizinhos são tudo doido, vivem tudo mamado. Vai saber o que eles vão aprontar aí um dia, né? Então, é isso. E a questão espiritual é a gente confiar na guarda, mas não dar as costas, né? Então, numa dessas, quando a gente começa a abrir muita brecha, dar muita brecha, que o seu maioral comenta muito, é justamente isso, a gente deixar uma lacuna em aberto para que o inimigo venha e entra e cause um transtorno ali. A gente consegue dar a volta por cima? Consegue, porque eu acredito muito na egrégora que a gente é amparada, mas tem coisas que a gente pode evitar, né? Mas eu penso assim, se a gente estuda, se a gente faz a nossa parte, a gente está numa vibração alta, a chance de algo acontecer de errado é muito pequena. Porque tudo é o que a gente vem estudando durante todo o tempo. Tudo é energia, tudo é vibração. Quando a gente consegue elevar a nossa vibração e levar o grupo para essa vibração alta, não tem como ultrapassar, atravessar essa camada que a gente cria de luz. Por isso que o nome do nosso grupo de treinamento é Guardião da Luz, que é justamente isso, a gente conseguir entender as nossas sombras, e entendendo a nossa sombra, a gente não dá as costas para ela, a gente acolhe as sombras dentro da gente e começa a vibrar alto. Então, eu reconhecendo quais são as minhas falhas, eu consigo fechar a porta quando eu sinto de uma forma, foi aquele exercício que a gente fez, de sentir a energia do outro, então eu consigo fechar a porta para que aquilo que eu sinto se aproximar, não se apoderar de mim. Então, uma das questões, né? A gente aqui não trabalha tanto a questão de desobsessão, quando alguém entra numa crise, tá possuído, tem um trevosão ali. Não, muito pelo contrário, a gente acolhe tudo com amor, né, de entendimento, de compreensão, porque assim, se eu estou obsediado, todo mundo tá aberto para isso, dependendo de como age, qual é o comportamento, onde anda, o que pensa, constantemente. Se eu sempre vou estar andando com o pessoal da barra pesada, é isso que eu vou acabar vibrando, querendo ou não. Querendo ou não. Se eu encontro com aquele pessoal uma vez por semana eu estou entrando dentro da lama e vou ficar sujo. Então, eu preciso ter
conhecimento para poder me limpar. Eu preciso entender que existe um banheiro, dentro do banheiro tem um chuveiro, tem sabonete, tem shampoo e tal, tem toalha. Vou tomar meu banho, vou, limpo, ok. Me limpei. Então, não é questão de, nunca mais vou poder ir para balada, nunca mais vou poder ir sair com meus amigos. Não, não é isso. A questão é de você entender quais são as energias que você está entrando e saber se limpar depois, para não ficar carregando essa lama que ficou grudada nos pés para todo lugar que você for. Imagina, você vai para um lugar mais denso, entra na sua casa e dorme com os porcos, né, digamos. Dorme com aquela lama toda em volta da sua cama, já sujou tudo, os porquinhos estão tudo em volta. Então, é bem isso, né? Pode falar, Caio. Oi, tá ouvindo? Sim. Sim. Peraí, senão vai dar delay aqui na Tina. Hoje eu tava com um amigo meu, e ele é candomblessista, né? E linkando no que você falou dessa questão de energia, de negativismo, não tomar o que é do outro, né? No momento que estiver ajudando. E eu comentei com ele do processo do guardião e tal, e ele, não, como assim vocês vão ajudar? Vocês vão tomar o que é do outro, vocês vão pegar o que é do outro. E aí eu falei para ele, né? Eu falei, bom, se você pega o que é do outro, entra no campo do outro, naquela mesma energia, é porque é para você também olhar aquilo, porque se liga a você. E ele na questão assim de entidade, essas coisas, ele falou da quaresma, né? O perigo da quaresma, que é um portal aberto, um campo aberto para a espiritualidade, e falou dos quiumba, e eles denominam todas os espíritos que são entidades de quiumba. E aí eu, né, entrei nessa discordância com ele, que quiumba são espíritos que não têm lei, não serve a lei, não tem grau, né, naquela linha de evolução de ajudar as pessoas, né? E aí ele falou também da questão que não se incorpora divindade orixá nesse período, porque as divindades estão guerreando, então elas não estão dispostas para a incorporação. Aí eu falei para ele, eu falei, bom, primeiro que você tem que saber quem você está incorporando, se é seu Exu, se é um quiumba, tem que ter esse cuidado. E sobre o que você falou, confiar nas entidades e na espiritualidade que tem na casa. Porque aí você vai saber o que você realmente está incorporando, se é coisa ruim. Porque eu falei, se for coisa ruim, for quiumba, ele vai te fazer, levar você fazer coisas que não são corretas. E você não tem esse filtro, saber filtrar, né? São, digamos, verdades, né, que cada um acredita. Doutrinas, verdades, crenças, dogmas. Então, tudo depende a forma de olhar. Se não pudesse incorporar orixá durante a quaresma. Quaresma é uma condição católica. Não somos católicos, então por que eu devo seguir o que é dito sobre a quaresma? Né? Então, vamos entender. Quaresma está falando sobre aquele período de Cristo, né, dentro da Bíblia. Então, não faz sentido. Está guerreando o quê? Porque Jesus foi atentado pelo diabo durante esses 40 dias, né, os 40 dias no deserto. Então, eu também vou estar sendo atentado? Ué, sou atentada todo dia. Todo dia a gente é atentado pelo diabo, que é a nossa sombra, que é o nosso ego, a todo momento. Então, não é só na quaresma. Existe uma limitação, né, de que não pode fazer nada nisso. Agora, por exemplo, período de carnaval. Período de carnaval, onde todo mundo, uma massa ampla, está
pensando em sexo, em bebedeira, em drogas, em curtir e tal. Então, é criado uma esfera energética nesse sentido. Nesse sentido. Aí a gente pode igualar para os lugares onde eu ando. O que será que, se a gente conseguisse enxergar, ter uma clarividência fora da força, onde passasse nos lugares assim, e enxergasse os espíritos invisíveis que estão se aproveitando daquelas energias, tem muito lugar que a gente não iria nunca mais, né? Estranho candomblessista linkar a quaresma à religião. Então, é candomblessista, é umbandista, é isso e aquilo, mas tem muita mistura hoje em dia. Não tem como. Não existe uma religião pura, digamos, né? Vamos nomear isso. Pode falar, Fanny. Olhando com olhos de quem foi criado em igreja católica, para mim tem uma confusão de conceito também. Porque quando a gente fala de quaresma dentro da igreja católica, o que antecede a quaresma? O carnaval. Então, o carnaval é a última festa, digamos assim, que acontece antes da quaresma. E aí a quaresma é um período para o católico, de limpar tudo aquilo de energia negativa que aconteceu no carnaval. Uhum. E aí eu estendo o período. Putz, se no carnaval a energia é densa, quer dizer que durante a quaresma que Jesus foi tentado, essa energia ainda vai estar densa. Uhum. Bem, isso mesmo. E se a gente for levar como uma prática, eu acho válido, porque assim, se eu fico durante 40 dias, tem até uma dieta que o pessoal costuma chamar de, se não me engano, é a dieta de Davi, onde você utiliza esse período da quaresma para você se abster de muita coisa. Claro, dos prazeres da carne, né, como sexo, bebida, comida, blá, blá, blá. Você se abstém também dos prazeres digitais, rede social, TV, internet no geral, WhatsApp no geral. Então, tem também esse jejum. Para quê? Para você se limpar. Para você se limpar, só isso. Então, é como se fosse o nosso preceito, né? Sim, exato. É o preceito. É exatamente isso. Na prática, o que vai acontecer? O seu corpo vai se sutilizar, a sua mente vai se sutilizar, a sua energia vai se sutilizar. Então, realmente, você acaba ficando limpo. Mas a gente não precisa ficar esperando só uma vez por ano fazer esse processo de limpeza para ficar limpo. A qualquer momento, a gente pode pegar uma esteira por livre e espontânea vontade. Fez esteira na quaresma. Então, tá limpinho, né, Caio? Por isso que foi forte, muitas revelações, muitas coisas, muitas mensagens. Os sonhos, então, nem se fala. Exato. Uma coisa assim, a gente tem o preceito, eu coloco lá na listinha o que deve ser feito no preceito, antes das iniciações, antes dos rituais, coloco, mas não é uma coisa assim obrigatória. São experiências. Vou comer antes desse ritual carne. Experimenta. Vou praticar sexo, normal. Ou vou fazer exercício, normal. Não tem um porquê. Aí você vai fazer experiências realmente do que acontece com você. O que é verdade, o que não é, o que me sutiliza, o que não, o que serve para mim, o que não serve, e assim vai. Né? Então, são coisas assim. A gente coloca inicialmente para um nível de informação, para que a pessoa tenha essa experiência com o preceito. E depois, se você quiser, depois você fazendo toda as experiências, acompanhando o preceito da forma como ela está escrita, e depois você dando uma quebradinha no preceito, comendo um churrasquinho, um espetinho, depois né? E comendo um lanche, um Big Mac, sei lá, qualquer coisa, mas não é carne, né? Big Mac é só o que é aquilo lá. Enfim, aí a gente vai
testando, experienciando coisas que depois a gente fala, nossa, é verdade, putz, eu comi carne essa semana e meu processo foi mais pesado. É minhoca, mas é bom. Então, tem experiências. Eu sei que quando a gente está sem comer carne durante um bom tempo, a nossa percepção, o nosso paladar muda. Teve uma época que a gente ficou um bom tempo, acho que ficamos uns 2 anos sem comer carne nenhuma. E deu uma grande diferença até no organismo. Aí depois de um tempo a gente acabou voltando e agora a gente come carne. Mas é uma coisa assim, uma experiência interessante para se fazer. O organismo muda, a nossa percepção muda, que tem a questão física, né, de digestão mesmo do corpo, tem uma questão energética, espiritual também, a gente não tem como negar, porque se somos energia, a partir do momento que a gente come algo, ela também vem muito cheia de energia. E o que é que tem dentro dessa energia? Né? Como que foi tratado esse animal? Como que foi morto esse animal? Como que foi preparado? Qual que é a energia, vamos dizer assim, que circula aquele animal, aquela carne, até a gente chegar em casa preparar? Também tem uma forma da gente consagrar tudo aquilo enquanto está fazendo, as energias, as vibrações, os pensamentos. Então, tem uma questão também, quando a gente vai preparar, por que tem tanta ritualística na Umbanda? Quando a gente vai preparar a comida, ou padê, ou vai fazer, por exemplo, a gente vai ter a festa de Ogum, como que vai ser preparada a feijoada, não pode ser de qualquer jeito, tem uma questão de a gente, é igual fazer o preparo o feitio da ayahuasca, você precisa ser cantado, ser rezado, focado naquilo, tal, porque é a energia que a gente coloca. É a mesma coisa quando a gente vai preparar, por exemplo, a feijoada de Ogum. A gente tem uma ritualística, que é cantar, ponto de Ogum, vibrar, tudo aquilo, tal, porque é uma comida sagrada, onde a gente vai oferecer para um orixá, e através desse axé do orixá, a gente recebe também para nós a força de Ogum. Então, tem tudo isso, né? E nesse preparo é importante esse entendimento. Tem muita gente assim que fala, tem muita gente que se coloca como espiritualista, que vai contra qualquer tipo de ritualística. Eu acho assim, tem muitas vezes que não precisa. Se você está lá, você com você mesmo, você com sua família, apenas um estado de espírito já é o suficiente para você mudar toda a vibração. O que acontece é que muitas vezes o nosso dia é muito denso, né? Quem trabalha na rua, por exemplo, chega em casa, eu até pergunto, usando a Juliana como exemplo, vai estar lá, a Juliana ficou o dia inteiro dentro de casa com as crianças, tal. Aí chega o Felipe, que andou em obra, isso falando do Caio, do Luna, ou de quem fica fora e depois volta no final do dia para casa. Andou no meio de um monte de gente, andou no metrô, andou no trem, no ônibus, tal, falou com um monte de gente, esteve no meio de um monte de gente que não estava numa vibração bacana, chega em casa como? Se ele não souber deixar todas essas energias, igual a gente faz na constelação, deixo para fora o que não é meu, tiro, limpo, ele acaba trazendo algumas energias. Eu só usei o exemplo do Felipe, mas isso acontece com todos nós. Se a gente for andar na rua e se sentir pesado e não deixar esse peso para fora, você acaba trazendo aquela sujeira que a gente se envolveu para dentro de casa. Então, a gente tem que ter, quando eu falo da gente ser consciente, é perceber onde eu andei, como eu estou, como eu estava, como eu estou agora. Ah, estou pesado. Putz, será que é só cansaço físico? Ah, não, acho que teve uma hora lá que eu cheguei perto de alguém, ficou muito pesado e tal. Então, você tendo essa consciência de que algo diferente entrou no seu campo bioenergético, no seu campo energético, eu consigo me limpar. No digital também, porque às vezes algo que alguém fala em uma agenda virtual já é exatamente. No virtual não deixa de ser diferente, é o contato que a gente tem.
No WhatsApp, o fato de você estar lá conversando, você trocando energia com a pessoa, existe um acoplamento. Exatamente. Quando a gente coloca lá, imagina, ó, pensa bem, se uma entidade pede a foto de alguém para fazer uma mironga, imagine a gente colocando a nossa cara na internet, no Instagram, imagina, ainda mais hoje em dia com essa realidade virtual, AI e tal, que muita gente está alertando para os pais não colocarem fotos de criança nas redes sociais justamente por conta disso, do abuso, dos pedófilos que pega a imagem e fica modificando como se... Então, é uma questão de a gente pensar onde que a gente está colocando, com quem que a gente está trocando energia. Então, tem uma questão, voltando para a questão ritualística. Então, tem um porquê, eu acho que tem vezes que a gente, não é que precisa, ela potencializa algo que a gente deseja fazer, né? E a gente tem que ter também a noção de que se eu sou uma pessoa pública, vai vir energia de tudo quanto é lado, porque às vezes você nem sabe de onde vem. Então, se eu começo a fazer muito vídeo, por exemplo, os blogueiros, os videonautas ali que vivem fazendo os vídeos, né? É uma forma de você colocar a sua energia para fora e receber a energia de muita gente. Então, existe uma necessidade de uma proteção, de criar uma cúpula protetora, tá. E é a mesma coisa que a gente realiza dentro do ritual, no ancoramento que a gente faz junto do treinamento dos guardiões, é justamente isso, é criar essa cúpula protetora, né? Aí a gente entra na questão da mediunidade e a paranormalidade. Hoje, esses dias eu estou fazendo os críticos. Não sei se vocês já ouviram falar do Marcelo Cotrim. Ele fala muito sobre a espiritualidade e tal. E eu estava estou acompanhando ele num curso lá, né? E ele fala bastante dessa questão da mediunidade e da paranormalidade. E ele colocou de uma forma bem interessante, por isso que eu quis trazer hoje, que hoje está bem fresquinho. Onde ele fala, e faz lógica, que se a gente vai entrar na questão de física quântica, onde a gente começa a entender a energia que a gente gera, a energia que nós somos, a energia que a gente tem essas trocas. Então, por exemplo, quando a gente está aqui em grupo, estamos conversando, todo mundo, mesmo que a gente esteja distante fisicamente, está acontecendo uma troca energética. Uma troca, a gente se acopla, da mesma forma que numa incorporação mediúnica com o guia se acopla ao meu campo, aqui a gente também se acopla. Quando a gente tem um relacionamento, a gente se acopla a todo momento. Quando a gente está lá numa amizade, eu estou conversando, a gente se acopla energeticamente. Não fisicamente, não é necessariamente o encostar físico, né? Então, quando eu falo de relacionamento, pode ser qualquer tipo. Até mesmo eu, como terapeuta, quando eu estou atendendo uma pessoa, se eu entro dentro da energia da pessoa ou deixo ela entrar na minha, é muito complicado, porque você acaba puxando tudo que a pessoa está. E por ser uma terapia, a pessoa não está lá soltando só flores. Muitas vezes as pessoas vêm muito desequilibradas. Então, é muita dúvida, muita dor, muito sofrimento e tal. E se a gente entra na questão da pessoa ficando com dó, ou só aquela foto, é mesmo? Você já entrou, já abriu o seu campo para que a energia dela começasse a misturar com a sua. Então, quando eu falo nos treinamentos ou na gira, só observa, não julga, não condena, não fique com dó. É justamente para isso, para que você não abra o seu campo e nem você entre no campo da outra pessoa. O fato de você falar, nossa, coitado, que dó. Ou quando você está na rua, a pessoa começa, sempre tem aquela pessoa que fica lá numa fila, falando da sua vida, das suas dores, tal. Aí você já começa a dar ouvidos e fala, nossa, é mesmo? Putz, que coisa, nossa, eu também tenho uma dor assim, assado. E começa aquela troca, né?
Então, nisso, você acaba puxando muita coisa, muita carga da outra pessoa. Então, o fato de você se colocar como apenas observador, você já ganha muito ali. Na questão da mediunidade, todo mundo é médium e todo mundo é paranormal, tá? Quando se trata de energia, são efeitos, quando a gente percebe a intuição, quando a gente percebe o campo de uma outra pessoa, quando a gente percebe a energia, esquenta, esfria, de repente você passou, você está verificando, né, fazendo um escaneamento nos exercícios que a gente faz, faço um escaneamento da energia da pessoa, aí de repente eu sinto uma dorzinha num certo lugar. Então, você já entrou no campo da outra pessoa. Aí você pergunta, você tá com dor aqui ou ali e tal? Aí a pessoa pode falar, não, realmente, eu tô com um pouquinho de dor nas costas. Então, você começa a sentir a dor da outra pessoa, mas o exercício é você entrar e sair na mesma velocidade. Ou mesmo, na mesma velocidade que você entrou, você sai para não ficar com aquilo dentro do seu campo. Lembra quando eu comentei do que aconteceu com o irmão do Luna, né? Que ele faleceu, tal, a gente fez o ritual e ele ficou conectado por aquilo. Então, houve uma conexão energética e espiritual ali, onde os dois, pelo relacionamento de irmãos, existiu uma ligação muito grande. Então começou, não tá, mas ele já morreu, não tá mais aqui, mas ele existe, a energia dele existe, não é porque ele não está mais vivo, encarnado, que não tem, que ele deixe de existir. Isso ficou muito claro nesse momento, porque ele começou a passar as dores que ele estava sentindo no plano astral para o Luna. E se a gente não fizesse nada para cortar isso, quem ia acabar ficando doente era o Luna. Ele ia somatizar aquela energia, o corpo dele ia processar, a bioenergética já estava acontecendo ali ao ponto de repente, se tornar um tumor naquela região que estava acontecendo. Porque estava apodrecendo, era uma nuvem negra ali já tomando conta. Então, são essas coisas que a gente precisa entender que a ciência tradicional não explica, mas a física quântica explica. Então, hoje eu entendo, dentro da psicologia, dentro da psicanálise, que é o que mais estuda a parte do inconsciente, tudo que não é trazido, que não é consciente, é falado que é o inconsciente. Se a gente for olhar dentro da física quântica, tudo que não é explicado é como é que eles falam? Esqueci a nomenclatura que é dada, que a ciência dá como... Putz, agora eu esqueci o nome que eles dão, mas é como se fosse não existente, não explicado, aí joga para fora. Então, tudo que a ciência não consegue explicar, eles jogam fora, mas a física quântica acaba explicando de uma forma lógica, com buraco negro, se saiu daqui, vai para lá, é quântico, né? É quântico porque de uma hora está assim, de outra hora está assado. Foi quântico, mas ninguém consegue explicar, porque realmente existe um período que não é computado, onde um estado é X, e de um outro minuto, de um outro segundo, no outro momento, ele é Y. Então, houve uma alteração. Então, dentro dessas energias que a gente sente, da bioenergética que a gente fala, é justamente isso. Então, no acoplamento, vamos voltar lá de quando eu comecei a falar dos estudos e sobre as entidades. Quando existe o acoplamento, a gente chama de incorporação, né? Mas, na verdade, não é uma tomada de um espírito, de um corpo por um outro espírito. Na verdade, como a gente tem os centros energéticos, né, os chakras, a entidade, ela vem e é como se fosse plugado, né? Plugado os centros energéticos da entidade com o nosso, onde a gente deixando de forma consciente isso acontecer, ela vai tomando mais controle daquilo que é nosso, o nosso corpo físico, porque ele está num outro plano. Então, quando existe esse acoplamento, eu começo a sentir a vibração. Então, agora entrando naquela questão, né? Na ayahuasca, a gente já está numa vibração alta. Quando uma entidade vem e acopla a mim, é muito maior a energia que eu sinto naquele momento. O meu corpo, como eu não tenho ainda
esse treinamento e a minha mente ainda não tem esse entendimento, porque é tudo muito novo, quando eu começo a sentir essa vibração muito grande, tanto no meu corpo quanto da entidade se acoplando em mim, a minha mente começa a entrar meio que numa resistência. E isso é muito. Não é que eu não quero, não quero, não quero. É inconsciente. Quando a gente estava falando da nossa mente resistir. É justamente isso. Automaticamente o nosso corpo enrijece. Quando a gente enrijece, dói mais a parte física. Então, se eu relaxo, quando eu falo respira, não é só respirar ao ponto de relaxar. Quando a gente faz uma meditação guiada, é falado, respira, inspira, respira, e a cada inspiração vai soltando o seu corpo, solta o pescoço, solta o ombro, solta o cotovelo. E aí, realmente, quando você é conduzido a realizar algo, você vai sentindo, porque você vai acompanhando, a sua mente vai entrando naquele comando e o seu corpo acaba realizando. É o exemplo do cara que foi dado como é que fala? No corredor da morte, e no final, se ele passasse vivo da experiência, ele seria uma pessoa livre, não conseguiu, porque a mente conduziu ele para a morte, mesmo não sendo real, de realmente cortar o pulso e o sangue está lá escorrendo. Então, a nossa mente é muito conduzível. Então, no ritual de ayahuasca, quando a gente está lá conduzindo com música, tanto é que a gente fala, quando tem um tema, né, mais com o Roger, vamos falar de coisas que falam de pai, mãe, amor, tal, porque é uma condução que a gente vai levar. A Regina falou, né, naquela hora, não precisa de muita coisa, não precisa de uma condução de começo, meio e fim para a gente conseguir entrar num estado. Então, só no fato de ter colocado a música que remetia a uma infância, onde o bebê conversando com a mãe, a nossa mente já tem o reconhecimento do que é aquilo. Então, ela já leva a gente a uma condição, né? Já leva a gente a uma condição e a medicina, nesse processo, já acaba levando, conduzindo a gente a um estado. Então, nessa questão da gente controlar a nossa mente, primeiro, para ter o controle da nossa mediunidade, é fato. Então, na paranormalidade, a gente percebe tudo que chega, entende a nossa energia e a energia que chega. Então, essa a gente tem a questão da paranormalidade, onde tem também a questão paranormal, que a gente confunde bastante, porque, assim, foi dado o nome de paranormalidade, efeitos físicos extras, digamos. O cara consegue materializar uma pedrinha através da saliva, consegue materializar um osso dentro de um algodão. Então isso é chamado de paranormalidade. Mas não, a questão energética, todo mundo é paranormal e todo mundo é médium. A questão é o quanto eu exercito para isso acontecer no meu dia a dia para me beneficiar. Se a gente não fosse médium ou paranormal, não sentiria a energia do outro, não ficaria passando mal, seria como um robô. Entro dentro de um ônibus lotado, do metrô lotado, do trem lotado, sairia do mesmo jeito que entrei. Se eu não tivesse a questão da paranormalidade, eu não sentiria nada. Não sentiria as energias lá dentro e nem sentiria o que chega até mim. Pode falar, Caio. Caio, você levantou a mão? Travou. Peraí. Eu queria falar assim dessa que eu tô falando aqui, filha. Onde eu tive esse processo de mudança energética, onde eu precisei abdicar de um vício, né, que me ligava mais ao lado carnal e onde eu não tinha uma atividade que eu diria paranormal, que seria para meu sonho, com contato espiritual. Quando eu abdiquei disso, eu passei a voltar a ter essa coisa paranormal no sonho, esse contato paranormal.
O sonho tem duas questões, duas situações. Existe o sonho mesmo que a gente tem, que é psicológico. Muitas vezes são situações que a gente passou durante o dia ou algumas questões do inconsciente que vêm através do sonho. Então, muitas vezes eles são confusos, não tem começo, meio e fim, sai de uma cena, vai para outra, não tem lógica. Aí tem a questão mediúnica, que é a projeção. A projeção, muitas vezes, ela pode acontecer em pesadelo, ela pode acontecer estudos em outros locais. O que acontece é que a gente é projetado a todo momento, toda noite. Toda vez que você dorme, numa certa profundidade do sono, primeiro você sonha, num certo nível de sono, você sonha, e depois, quando você se aprofunda, você se projeta. A diferença é que muitas vezes a gente não lembra quando acorda. Então, a gente não sabe para onde foi, o que fez, o quê. Muitas vezes, quando a gente acorda com a sensação de ter realizado algo, são lembranças da projeção. Então, por exemplo, nossa, acordei super mal hoje, dor no corpo, uma sensação estranha, um mal-estar. Projetou e foi para o umbral. Tá? Então, tem essa questão. Pode ser, projetou, foi para o umbral, pode ser que na saída da projeção, na saída do espírito do corpo, havia um obsessor, onde ele pegou o seu espírito e te levou para algumas experiências não muito agradáveis. Então, uma das coisas que a gente pode e deve fazer todos os dias é criar comandos antes de dormir, criar comandos onde a gente cria uma cúpula de luz violeta, peça a presença do seu guardião, do seu mentor, para só ser levado a esferas mais elevadas, a esferas de luz, porque, lembrando, tudo é determinação. Nossos guardiões, nossos mentores, eles estão ali para caminhar com a gente. O mentor, ele vai estar sempre com a gente para tentar relembrar a gente de qual foi o propósito dessa encarnação. O guardião, ele vai ficar guardando você ali para você não fazer besteira. Só que eles só vão poder interferir quando você pedir, quando você falar alguma coisa em seu benefício. Então, essa é a diferença. Se eu vou dormir todos os dias lá e não determino nada, vai ficar em aberto. Para onde eu vou, o que eu vou fazer, o que não vou, tal. Então, muitas vezes, não sei para quem já acompanhou os meninos lá do Paranormal Experience, tem muita gente que fala, né? Eu encontrei vocês no plano tal, 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 vocês estavam lá falando, e muita gente se encontrando lá com pessoas que estavam numa certa colônia, e tudo é dirigido, né? Quando a gente está dentro de um propósito, a gente não se encontra por acaso. Não tem um acaso. Existe uma causa para algo ser realizado. Então, não é à toa que a gente está junto. Então, para a gente unir forças, a gente precisa falar a mesma língua, a gente precisa entender das mesmas coisas, né? Como foi falado que somos elos de uma mesma corrente, esse elo precisa estar forte para que a corrente se fortaleça. Então, quando a gente faz todo um trabalho de guardião, por exemplo, é se estruturar basicamente para que o projeto se eleve sobre concreto, não sobre areia movediça. Pode falar, Roger. Seu microfone está fechado. Essa parte que você falou agora tem a ver com a questão do que aconteceu na sexta, entre eu, o Luna e o Caio, como telespectador ali na Força, em relação quando eu fui me aproximar do altar de Santana Branca, e aí o Luna de alguma forma não deixou, e na minha imagem ele mandava eu sair dali de perto, e o Caio, depois da gente compartilhando, o Caio viu isso daí também, tanto nessa hora quanto na hora da Regina, e que eu e o Luna vimos a mesma coisa, como se fosse uma miração compartilhada, você estava exatamente vendo a mesma coisa? É assim. Tem a ver com o equilíbrio assim, vibrando vibrando a mesma energia? Não diria vibrando a mesma energia. Naquele momento, a gente estava sob efeito da medicina.
a gente tinha tomado a ayahuasca. Então, muitas coisas que a gente não veria sem a medicina, a gente passa a ver. De repente a gente sente, mas não percebe, mas não tem uma percepção tão apurada ao ponto de perceber a mesma coisa. Mas se a gente exercitar, a gente começa a ter essa percepção também fora da força. Então, ali o que aconteceu? Existia um ser junto com você. Eu não diria que seria um ser ruim, tá? Eu acredito, assim, que ele se aproximou de você por algum motivo, por algum propósito. Era um ser estelar. Lá, aqui a gente tem reptilianos. Não é a primeira vez. O Luna mesmo é uma pessoa que só está vivo até hoje por causa de um reptiliano, que ajudou ele dentro de um processo absurdo. Então, ele foi uma pessoa que tem uma ajuda muito grandiosa de um reptiliano. Só que, assim, eu comando um trabalho aqui, certo? Eu estou à frente. Só que meu guarda, as minhas costas ali, as minhas costas protetora é o Luna. Então, ele é o meu, digamos, meu guarda-costa pessoal. Então, se eu não estou ali, quem está é ele. E o Luna é uma coisa assim, uma energia assim surreal. Ele tem uma força, ele tem uma legião de Exu absurdo, absurdo, que foi esse processo que ele passou durante muito tempo no começo da ayahuasca, onde ele precisava entender essa energia, ele precisava incorporar essa energia para integrar com a força dele. Tanto é que uma vez a medicina falou para mim, bem no começo, eu ia ajudar ele, puxando um pouco da carga que ele estava passando, porque eu vi que estava sendo sofrido para ele. Aí a medicina falou assim, você tem certeza que você quer sentir o que ele está sentindo? Assim, não é seu, você não precisa sentir isso, mas se você quiser, é só você tocar nele. Nesse momento que a medicina falou, eu recuei, eu falei, é melhor não estou aguentando nem com a minha, vou aguentar dele. Num outro momento, aconteceu a mesmíssima coisa, onde a medicina falou, onde eu vi que ele estava numa força assim absurda, estava sendo assim, sabe naquela fase onde o Luna estava assim, tô louco. Ele já não tinha dúvida, ele tinha certeza que ele estava louco, porque a aparência dele era de loucura, era de loucura. Eu fui encostar ali para puxar, a medicina falou a mesma coisa, você tem certeza que você quer saber o que é isso? Nesse dia eu falei, quero. Meu, é surreal, é surreal. Depois eu até falei para ele, falei assim, nossa, eu percebi, porque eu abri a visão assim, de algo assim imenso em cima dele, e ele suportando tudo aquilo. Tanto é que eu olhei aquilo e saí, eu tirei a mão, falei, nossa senhora. E depois eu falei, Lu, eu não sei como você suporta tanta coisa. A força que você tem aí da espiritualidade é imensa, é imensa. Então, ele está numa posição assim de ser uma pessoa que suporta muita coisa. Então, não é à toa que quando ele está na força se estourando, por conta de várias coisas que ele passou dentro da força, numa força muito alta, então, para ele hoje, não é que se torna fácil, ele consegue tocar na força como se não tivesse na força. E a energia que gera é muito incrível, que é aquilo que o Caio comentou naquela última gira, que todo mundo estava na força, ficou só ele e a Tia me cantando, tocando, e ninguém mais aguentava em pé. Até o Charles, que é grandão, saiu fora porque começou a passar mal ali. Então, estava um processo mais denso naquele momento, e ele aguentou, segurou. Então, nesse momento que teve essa interação, o Luna, e é engraçado, não sei se vocês repararam, todo ritual, quando ele não está na fogueira e ele sente de ficar lá no altar, é como se ele estivesse tomando conta. Ele senta ali no cantinho e fica. Filho de quem? Exatamente, filho de quem, né? Filho de Ogum. Então ele está lá. Esse óleo é um soldado. Então, quando você, Roger, se aproximou com aquele ser, não é que ele seja ruim. Também eu vejo como algo daquele reptiliano entender
de repente ele começou essa caminhada junto com você agora, e ele também está entendendo como que é essa... Onde eu estou pisando? O que tem aqui? E o Luna, lá como guardião, ficou atento. Qual é essa energia que está chegando agora? Então ficou meio assim. Aí o Caio também percebeu, opa, alguma coisa acontecendo ali. Então, na miração, sob o efeito da ayahuasca, essa paranormalidade junto com a mediunidade é muito forte. É muito forte. Então, eu acho muito válido a gente estudar as duas coisas em paralelo, porque a gente segue anos-luz à frente, porque a ayahuasca ela permite esse tipo de adiantamento, né? Digamos. Ela adianta bastante os nossos processos. Tem muita gente mesmo, que é contra o uso de ervas de poder. Mas eu vejo assim, se você usa de forma constante e sem regras no sentido de se olhar, sem regras no sentido da gente estudar realmente qual é o meu comportamento, é uma autoanálise, né? Realmente fica muito vazio. É como se fosse trocar uma diversão do mundo Matrix lá fora e entrar numa outra, numa Matrix espiritual, digamos. Mas a diversão, o ciclo vai ser o mesmo, de ficar ali que nem um ratinho naquela rodinha lá, rodando, e não sai fora daquilo. Né? Então, é bem essa questão que a gente vive, tanto na... Pode falar, Caio. Tá com o microfone fechado. Eu queria pegar esse gancho aí para voltar um pouquinho lá atrás, aquela questão que você disse da Regina, que a Regina falou sobre não precisar de muito, assim, no ritual e tal. Acho que era sobre conexão, né, que você estava falando. E a gente, num dia anterior do ancoramento, eu falei a questão sobre minha mãe e tal, e você perguntou qual era o período que marcava, né? E eu ter aquela coisa marcada da minha mãe aos 20 anos de idade e tal. Quando foi feito o ritual no sábado, que foi feita a condução, com aquele hino bem calminho, de voltar para o ventre da mãe, de olhar para o passado ali com a mãe, eu voltei justamente naquele período que precisava ser visto, onde marcava para mim. Então, a medicina criou toda aquela cena, algum tipo reencontro, desencontro, as coisas que marcava. Tipo, minha mãe indo me visitar e depois tendo que ir embora, e eu ficando ali com meu pai, pequenininho, sentindo aquela falta de mãe. E foi justamente naquele período de idade que eu falei para você, dos 20 anos dela, 21 ali, digo mais, né, 25, que eu já era maiorzinho. Mas era bem o período mesmo que me marcava. Então, um dia anterior teve a conexão e no outro teve o reencontro dessa conexão, né? Para ficar mais clara a coisa. É bem bacana como isso acontece, né? Começa a casar. Olha, Juliana, a mãe da Juliana. Essa me surpreendeu. Ué, fala para ela vir. Fala para ela vir. Será muito bem recebida. Então, só entrando aqui. Agora, entrando numa questão. A mediunidade, a gente sabe que Juliana, Joana, deixa as crianças com o seu pai, aí vem você e a sua mãe. Ou deixa o Felipe, fala pro Felipe, fica em casa, Felipe, hoje. Quem vai consagrar sou eu. Então, na questão, né, da mediunidade. A paranormalidade, gente, são as sensações que a gente tem, né, as percepções extrafísicas. Peraí. As sensações extrafísicas que nós temos, e na mediunidade,
é a permissão ou não, né, da gente acoplar energias. Então, a gente sabe que a gente tem o corpo físico, essa que a gente enxerga, toca, e temos 7 corpos, mais o corpo físico mais 6. Através desses 6 corpos, a gente pode trabalhar dentro da mediunidade, né? Quando eu não tenho, em se falando que todo mundo é médium, todo mundo, absolutamente tudo. Problema de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, são todos desequilíbrios mediúnicos, onde a gente não consegue entender o que acontece com esses nossos corpos. Então, não é pelo fato de eu não... É aquilo que eu sempre falo na constelação, não é porque eu não entendo das leis que aquilo não vai me afetar. Não é porque que eu não saiba que exista a lei da gravidade, que quando eu tropicar, eu não vou sair rolando se tiver um local mais baixo. Então, não tem essa. Então, sabendo ou não sabendo, isso acontece. Então, quando eu entendo que existe a mediunidade, eu sou médium, então eu passo a estudar, eu passo a entender, para eu poder ter maior controle sobre aquilo que eu tenho. Então, sabendo que eu tenho 7 corpos, corpo físico. Depois eu vou mandar esse material que eu fiz aqui para vocês. Então, eu tenho o corpo físico. É o corpo em formato de matéria que proporciona as experiências na Terra. É o seu meio de transporte para a jornada de evolução aqui. Cada conjunto celular do corpo contém a memória e a essência do Criador. E através dele você vive a experiência vida. Né? Então, esse corpo físico é aquilo que me permite ter essa experiência aqui, encarnado. Segundo corpo, duplo etérico. É o corpo que conecta a sua estrutura física com as estruturas mais sutis. Esse corpo está presente dentro e fora do seu corpo físico. É nele que tem todas as informações originais do seu DNA. Mantendo o seu corpo etérico alinhado, o reflexo do físico também será alinhado, saudável e sem energia para doenças. Então, se a gente consegue manter o nosso campo limpo, a chance da gente adoecer no corpo físico é muito maior, né? Muito menor, digo. Depois disso, a gente tem o corpo astral, o corpo das vibrações, onde ficam registradas todas as emoções vivenciadas ao longo da vida. Então, nessa terceira camada, é a camada emocional. É onde guarda todas as memórias que a gente viveu, né? Ela não tem racionalidade e ela é pura sensação. Então, muitas vezes, quando a gente estava falando, né, que da questão do fato e das ilusões, muitas vezes, o que eu senti naquele momento, quando eu volto na minha criança, se eu estou, se na minha memória, se no meu corpo astral, existe aquela memória de quando eu fui abandonada, de quando minha mãe não me deu atenção, de quando meu pai foi rude e tal, quando eu vivencio algo que engatilha aquilo, eu volto naquela emoção. É o meu corpo emocional, o meu corpo astral que volta trazendo a memória daquele momento. Em casos de trauma emocional, pode causar bloqueios energéticos. Então, muitas vezes, dependendo de como foi esse trauma, às vezes, para outras pessoas pode nem ter sido um trauma. Mas isso é tão simples, tão bobo. Mas para aquela pessoa, naquele momento, gerou um bloqueio. E ele pode ficar travado durante muito tempo, e energeticamente falando, é como se, a gente brinca, né? É como se o fio tivesse entupido e a energia não conseguisse fluir de uma forma que a pessoa fique saudável. Esse da emoção, das sensações, é o mais complexo. Eu diria que também seria aquele corpo que permite a gente co-criar a nossa realidade. Então, se eu desejo algo, é esse corpo que vai ditar as regras se eu vou conseguir ou não. Porque vai depender muito das minhas emoções e de quanto eu consigo limpar as minhas emoções, né? Aquela questão que a gente já falou de ser um ser muito emocionado, para conseguir criar a minha realidade. Então, a gente consegue até determinar qual vai ser o futuro da pessoa, e não é nem questão de mediunidade de premonição. É uma identificação de qual é o comportamento da pessoa, qual é o padrão que ela repete, qual é o
arquétipo que ela vive e a gente pode dizer como será o futuro dessa pessoa, por conta da repetição que vem acontecendo. Então, emocional, é tudo emocional ali. Quando você tem, eu quero ser uma médica. Mas é o seu desejo? Não, é porque minha mãe sempre quis que eu fosse médica, porque o sonho dela era ser médica, ela não conseguiu, então eu tive que... Ela trabalhou duro para ter dinheiro para pagar uma faculdade de medicina para que eu realizasse o sonho dela de ser médica. Mas aí não é uma realização sua, pessoal. Então, começa a criar barreiras, conflitos emocionais, conflitos ideológicos, conflitos de cultura, aí vem aquela questão, né, eu tenho que agradar a minha mãe, eu não posso desagradar, tal. Aí a gente começa a viver uma série de desequilíbrios por conta disso, né? A função desse corpo é te proteger do perigo, porém, ele atua de forma primitiva, pode te prender em dualidades, julgamentos e zonas de conforto, te distanciando do seu propósito de vida. É de extrema importância entender os seus sentimentos, trazendo acolhimento para que você consiga ultrapassar essa zona de conforto e se enxergar como um ser único e potencial. É o que a gente sempre vem falando. Aí tem o corpo mental inferior, ou corpo mental concreto. É o corpo da inteligência e da associação de ideias, um banco de dados de informações racionais mentais e intelectuais, onde habitam o ego e a individualidade. Então, é nesse corpo que eu me individualizo. Então, eu tenho o ego, que vai estar sendo formado ali, onde vai me dar a capacidade de seguir adiante. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que entender o ego, dissolver o ego, eu também tenho que fortalecer o ego ao ponto de que o ego em desequilíbrio, ele pode ser prejudicial, mas o objetivo dele sempre vai ser proteção, vai ser de te proteger. Quando você entra numa zona de conforto, é o seu ego querendo te manter seguro. Então, quando você entra num processo de autoconhecimento, desenvolvimento, num processo de ayahuasca, um monte de coisa, desenvolvimento mediúnico, o seu ego vai falar. Vai chegar uma hora que vai falar, chega, não quero mais, é um chão cheio de minas, né? Muito explosivo, você chega a bombardear a sua mente de muita emoção, muita energia. Imagina, o Roger antes e o Roger agora, tendo que viver a energia do caboclo, a energia da força, tocando música diferente. É muita coisa. O ego, às vezes, chega a endoidar, né? Que somos nós mesmos. Mas você tendo uma força de entender, você acalmar a mente, onde você fala, tá tudo bem, vamos com calma, né? Então vamos com calma. Aí você vai, passa um processo, começa a endoidar, tal, né? Tô ficando louco, respira. Fisicamente, biologicamente, você vai mandar ar para o seu cérebro, onde o seu cérebro vai entender. Bom, se está chegando oxigênio no cérebro, então, porque o corpo não está correndo risco de vida. Então, ele vai voltar a funcionar normalmente. Coração batendo, pulmão funcionando, levando o oxigênio para o cérebro. Ok, está tudo bem. Então, nesse momento em que você passa por essas situações novas, onde vem o emocional, dá aquela emoção, onde você não sabe o que vai ser, o que vai acontecer, mente reagindo, você respirou, volto a me centrar. Então, eu estou no aqui agora, percebo o meu corpo, observo, tá, a sensação é física, essa. Não entro na loucura que a mente está me levando. Então, eu começo a criar novas conexões neurais através dessas experiências, que é aquelas experiências que a gente teria numa EQM, por exemplo, experiência pós-morte, né? A gente consegue ter essas experiências durante o processo da ayahuasca, porque eu consigo respirar, eu consigo assimilar, e durante a semana, como eu tenho um período de 30 dias ali para processar até o próximo ritual, mais ou menos, eu tenho um prazo razoável, interessante, para vivenciar algo e a minha mente começar a processar, olha, aquela coisa lá, tal. Quando a gente fala de repetições, né? Quando a gente entra num looping repetitivo, vou e faço a mesma coisa, vou e faço a mesma coisa, vou e faço a mesma coisa. E parece que dura uma eternidade
aquele processo para a gente dentro da ayahuasca. Mas se a gente for ver, dentro da nossa vida, a gente vive o mesmo looping, só que ele demora um ciclo grande, né, de anos. Aí você vai, por isso que a gente nem percebe que a gente está repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. E na ayahuasca é muito rápido, passa muito rápido. E a gente começa a ver. Se começou a dar esse looping dentro da ayahuasca, começa a analisar qual é o ciclo repetitivo que você está vivendo dentro da sua vida, no seu dia a dia. Então, ela traz essa informação para a gente. Então, agora a questão da gente se observar no nosso dia a dia, conseguir observar onde que eu estou repetindo e começar a ter essa conexão. Então, a mediunidade, eu entendendo sobre esses corpos, então eu sei que eu tenho a terapeuta que lute, exatamente. A terapeuta que tente, que lute para entender quais são as suas loucuras, né? As coisas que você vai trazendo durante a terapia. Mas é isso mesmo. Então você vai vivenciando isso, onde você entendeu agora que o seu ego começa a ser fortalecido. Você entende, você consegue a dissolver o ego no sentido de que assim, não se trata de você somente, se trata de um conjunto. Então, quando se trata de um conjunto, você começa a fortalecer o ego para realizar algo. Então, o que eu preciso realizar? Qual é o propósito? Vamos dar um exemplo. O meu propósito agora é criar um ambiente harmônico, com música. Agora a gente vai ter música ao vivo, onde o Roger tá tocando lá, tal. Só que aí, eu sou tímida, não gosto de falar, tal. Eu vou ter que trabalhar meu ego para ter certeza daquilo que eu sou, a verdade que eu carrego. Não adianta nada eu estar à frente de um trabalho se eu não estou acreditando na espiritualidade, se eu não estou conseguindo falar a ayahuasca, se eu não estou conseguindo viver a minha verdade. Então, o meu ego vai estar sempre naquela coisa da defensiva. Vou, não vou, dou minha cara para bater, eu não dou. Então, o ego precisa estar fortalecido ao ponto de que uma coisa que aconteceu. Erro vai acontecer? Claro que vai, claro que vai. Uma das coisas que aconteceu é que aconteceu algo aqui, né, na nossa casa, e isso foi levado para fora, onde eu entendi, e eu, como líder espiritual aqui nessa casa, eu assumo o que aconteceu. A responsabilidade é minha. Então, não é porque médium falou ABC, por isso que eu sempre falo, cuidado, a gente treina para que haja uma consciência do médium, para, por exemplo, não chegar e falar, a sua mãe vai morrer amanhã, tá? Mesmo que a entidade tenha te mostrado isso. Existem formas para falar, e muitas vezes não é para falar, é para você enxergar algo, um todo, mas muitas vezes não é para falar. Imagine como que fica o psicológico da pessoa que vem como consulente e escuta um negócio desse, né? Então, quem é responsável dali? Eu vou começar... foi a Fanny que falou, a Fanny deu a consulta lá para a pessoa e falou que a mãe dela ia morrer. Eu falei, gente, a culpa é da Fanny, a médium que estava atendendo é ela, não sou eu. Lógico que não, a responsabilidade é minha, sempre será minha. Tudo que acontece dentro do Instituto, como um todo, sendo o Instituto de Ayahuasca, o terreiro de Umbanda, a escola, tudo, é responsabilidade minha. Então, voltando um pouco lá atrás, quando eu falei para a Regina, quando a gente entende o poder que a gente tem, que pode ser N poderes, e a gente entende essa responsabilidade, o nosso inconsciente, o nosso ego começa a criar barreiras e travas para que a gente não vá adiante, por conta da responsabilidade. Se algo der ruim, a responsabilidade é minha. Se algo der ruim, porque, sei lá, o Roger cantou uma música que não deveria, a responsabilidade é minha, não é do Roger. Então, por isso que a gente tem que ter essa integração, a gente tem que saber fazer um desenvolvimento mediúnico para poder atender, vocês saberem o que falar, como falar ou não falar, como que vai ser o passe, não vai ficar passando a mão na pessoa, tal, que pode ter, tem essa questão da assédio, tal, uma série de coisas. Né? Então, todas essas questões a gente precisa ter. Então, pode dar errado? Pode, mas a gente tem que ter a capacidade de assumir a responsabilidade de tudo que acontecer. Né? Que aí vem a questão de fortalecer o ego também. Ter a certeza
da verdade que você carrega, mas ela não é absoluta. Ela pode mudar conforme a consciência que a gente vai chegando, o conhecimento que a gente vai chegando. Aí depois a gente tem o corpo mental superior, que é o corpo que contém o projeto de vida, é aquele propósito. Depois disso, do corpo mental superior, corpo búdico e o corpo átmico, que vai se sutilizando nas situações. Agora que eu estou vendo que eu ultrapassei já 25 minutos. A hora que eu olhei, eu falei, nossa, já vai dar quase 10 horas. O Felipe até chegou em casa, né? O Felipe até chegou em casa. Já está tarde, tá vendo? Mas então, só para a gente fechar aqui. Na questão mediúnica, a gente vai trabalhar esses corpos. Então, a gente se conhecendo profundamente, que a gente tem... que bonitinho. Quando a gente tem os 7 corpos, dentro desses 7 corpos existe digamos, uma camada que eu preciso trabalhar. Qual camada eu preciso trabalhar? E mediunicamente eu vou entendendo isso, eu tenho um controle. Né? Eu tenho controle mental e tenho controle da minha mediunidade. Então, primeiro, para eu controlar algo, eu preciso conhecer ela profundamente. Senão, eu não controlo. Né? Para eu conseguir trabalhar na força, eu preciso entender como eu fico na força para poder trabalhar. Primeira coisa, respirar e controlar a mente, para a mente não entrar dentro daquela que está acontecendo no seu corpo físico. Tanto é que o Felipe também falou hoje, o Renan observou que quando você está numa força muito alta, mas você se coloca para realizar algo, claro que tem treinamento. A gente precisa treinar bastante isso. Você vai ajudar a força a dar uma baixada, você realiza o que tem que realizar e depois volta tudo de novo. Aí você volta naquele processo louco e tal. Na questão da música também é assim, quando a gente entra num processo tal, e a gente consegue se centrar, respirar tal, a gente começa a aprender a lidar com essa força, cantando, realizando coisas, realizando várias outras coisas na força. Mas para isso também a gente precisa entender como nós funcionamos dentro do processo. Aí vai ficando, por isso que eu falei, que depois vai ficando mais fácil de levar, porque você já vai se entender, que ainda está no começo, né? Para muita gente, estar na força ainda é novo, fazer coisas na força é mais ainda, né? Então fica mais complexo. Mas com o tempo a gente vai aprendendo a lidar, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer colocar coisa? A Tia já está jantando, olha só, ainda já janta na frente da tela para ficar fazendo vontade. Certo? Tudo certo, então? Tudo certo, nada resolvido? Então tá ótimo, gente. Tudo certo, até o próximo copo de ayahuasca. Então é isso, gente. Bom descanso, boa janta e até sábado, né? Até sábado, gira de esquerda. Certo? Sim. Certo. Então tá bom. Adeus,